Ô, gente, a gente tá aqui nos bastidores. O Jean falou assim, a Carol no balanço. Eu falei, e dançar é isso que você fez? Aí eu falei, as crianças que ficaram traumatizadas não se preocupem, porque tem um psicólogo aqui de plantão, Dr. Dalton Ricaldoni, que já tá aqui no bloco dos jovens adultos. Foi bem divertido esse início de quadro, não foi? Foi. Agora o Jean tem duas opções. Ou ele aprende a dançar, ele vai lá no consultório. Muito bom. Pois é, o nosso quadro Jovens Adultos já está no ar e nós vamos falar hoje. Semana passada a gente falou medo de casar, medo de não casar e agora casei. E agora? Os desafios aí do casamento. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Leozão, meu esposo, pastor do Ministério Jovens Adultos. Estamos aí para mais um bate-papo interessante, né? Casei agora. Quebra a ponte, amigo, não tem volta. Agora aguenta. Não, mas é muito bom casar. A gente tem 13 anos de casado, né? E é muito bom. Dr. Dalton Ricaldoni, psicólogo, está aqui para compartilhar com a gente dos desafios, como lidar com e agora, né, doutor Dalton? E agora. O e agora. E nós trouxemos, gente, um casal, assim, 27 dias de casado. Uau! Eu brinquei inocente. Mas casamento é muito bom mesmo. É um presente do Senhor, né? A primeira instituição criada por Deus foi a família. E eu tô aqui com o Alisson Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Alisson. E a Bárbara Rocha, seja muito bem-vinda. São jovens adultos. O Léo celebrou o casamento dos dois. 27 dias, doutor Dalton. Tem muita estrada pela frente. Pois é, e aí? Vamos começar. Casei. E agora, né? Como lidar com as novidades aí do casamento, com as diferenças? Como que funciona, doutor Dalton? Normalmente, as pessoas, elas idealizam e pensam em algo. E quando casa, o casamento não é uma lua de mel, aquele período de viagem, às vezes até o não compromisso em muitas coisas, né? Porque na lua de mel você tá ali à vontade e depois você volta para uma rotina em casa. E aí são novas tarefas, nova rotina, novos afazeres. Como lidar com isso? A primeira coisa que é interessante, eu falo que o conto de fadas termina depois da cerimônia de casamento, né? Agora, a questão é um processo, que na verdade é um projeto de vida de longo prazo. O primeiro ano é um processo, um tempo de adaptação, né? Porque aí as pessoas vão morar juntas, vão ver como é que as coisas funcionam, vão combinar como é que o processo todo caminha. Mas uma coisa que eu acho importante colocar é que o nós tem que ser maior do que o eu de cada um. Tem que ser um projeto em que, se eles já não fizeram isso até agora, se esse já não entrou no esquema até agora, daqui para frente vai precisar muito mais, porque tem muita coisa para acontecer. O casamento ele é muito complexo, porque ele tem várias áreas. E a pessoa tem que administrar várias áreas, né? E muitas coisas, por exemplo, se as pessoas viveram com os pais e eles não precisavam contribuir financeiramente para esses pais, agora eles vão pegar várias coisas que eles não faziam e vão ter que trabalhar isso. Tem a questão da sexualidade, da afetividade, a questão financeira, social, profissional, posteriormente os filhos e como é que administra tudo isso. Então, as pessoas têm que ter uma abertura para isso. Por isso que essa questão da idealização, de tornar uma coisa idealizada, dá errado, porque as pessoas não são perfeitas. O relacionamento é um processo contínuo de desenvolvimento. E as pessoas têm que ter esse tipo de abertura. Agora, interessante também que eu não sei como é o preparo das igrejas. Eu acho que um pouco ainda muito aquém, né? Essa abertura para a realidade de um casamento mesmo. Não fica essa coisa tão romântica como é apresentada. Eu acho que a preparação também acho que deveria ser mais um pouco prolongada. Inclusive, a questão da sexualidade geralmente é comentada só quando vai se casar. Não tem um preparo antes, uma fala antes disso, né? Parece que o pessoal está despertando agora para esse momento. E entender também que quando a pessoa está casando, vai crescer várias críticas, é um ajuste. E a pessoa tem que entender que é o início, então a pessoa já fica meio, não, mas eu não pensei isso, eu idealizei alguma coisa, está acontecendo diferente, mas ali é uma caminhada que está iniciando. E a pessoa não desesperar, porque é um ajuste mesmo, é o início
de uma longa caminhada. Adaptação é o início de uma longa caminhada. E a questão da idealização acaba dando problema exatamente por isso, porque eu falo por que Deus não criou o homem e a mulher com a mesma estrutura psicológica, né? Justamente. Mas, na verdade, são dois universos e duas formas de pensar. E uma coisa importante, principalmente para ele como marido, é ampliar o conceito de masculinidade. Porque, muitas vezes, se ele entrar com aquele conceito mais machista com uma mulher do século XXI, ele vai ter problema para isso, porque ele não vai encaixar nesse processo. E uma coisa que eu falo, marido não é pai, mulher não é mãe. Você veio de uma mãe que te cuidou, de um pai que te cuidou, e aí um cuida do outro e é uma relação recíproca. Não é um depende do outro, um vive em função de... É uma via de mão dupla. Correto. Cada um tem que preocupar com si e com o outro. E não é aquela história que eu falo que o relacionamento de pais e filhos, os pais vivem em função dos filhos. Aí você chega para dentro de casa, você acha que uma esposa vai fazer o que sua mãe fazia, ou que o marido vai fazer o que seu pai fazia. Ou começa a comparar, né, doutor Dalton? E são duas coisas diferentes, são processos diferentes. E aí eu pergunto então para os jovens casais, né, dos jovens adultos, como que está essa fase de adaptação? 27 dias. Vocês ficaram quantos dias ali, tipo, de lua de mel, deram uma paradinha, seja para viajar ou não, para organizar? Nós ficamos 5 dias de lua de mel viajando. Então a gente tem 21 dias, então. Não, 22 dias que vocês estão, assim... Em casa. Em casa. Dividindo tudo. Então, a gente não teve essa questão da idealização. Porque, como o Leozão falou, a gente veio muito bem preparado no nosso namoro, no nosso noivado. A gente ajustou vários pontos entre nós. Então, quando entramos no casamento, ontem a gente estava conversando sobre isso, tá certo que é cedo para falar, mas a gente não teve tanta surpresa. Assim, não, mas eu não sabia que você fazia isso, eu não conhecia essa parte sua. Então, nós estamos conseguindo, assim, não ter tanto conflito, tanto atrito nesse primeiro momento que estamos dividindo o mesmo teto, a mesma cama e tudo, né? Eu pergunto para você, Alisson, como marido, né, como homem, como cabeça, teve uma diferença, assim, até naquela questão espiritual mesmo, do homem como cabeça, para você, diferente da mulher, né, da esposa que vem ali embaixo ali do guarda-chuva. Como que está sendo aí para você viver essa nova fase? Sim, Carol, eu, até por ser acompanhado pelo Leozão, eu já fui assim, crendo e buscando aprender desse meu papel como cabeça. Então, na hora que eu fui praticar isso, né, realmente você tem uma visão mais ampla da sua responsabilidade. Você vê que você está ali responsável por aquela casa, sendo cobertura da sua esposa, sendo provedor. Né? Isso eu encarei assim, com muita naturalidade, com muito prazer, porque por ver o dom que Deus deu ao homem, né, o que Deus delegou ao homem. Certo. E eu pergunto para vocês, né, para o Léo, para o Dr. Dalton, o homem tem muita facilidade? No casamento, vocês acham que é mais fácil para o homem ou para a mulher, às vezes, adaptar as funções que foram delegadas para cada um deles? O que vocês veem, às vezes, no consultório, no gabinete? Se você pensar do homem, se ele entrar no relacionamento com aquela visão de que ele teve uma mãe extremamente que te o ajudou bastante, com um pouco de machismo, ele vai ter dificuldade de se adaptar a essa nova situação, porque a mulher de hoje não vai fazer o papel que normalmente as mães fazem. Eu trabalho numa palestra, num curso de noivo de uma igreja, e a minha parte tem os casais, os pais e os sogros. Então eu sempre trabalho com pessoas. Aquele filho que você está vendo lá na sua casa lavando o talher, não é o seu filho, é o marido dela. Então isso a pessoa tem que trabalhar essas ideias na cabeça. Agora, se ele já tiver uma abertura maior para isso, vai ficar mais fácil. Só que aí é o seguinte, se você teve uma mãe que fez tudo, você vai ter que aprender algumas coisas que não são chatas. Graças a Deus que a mãe do Alisson preparou ele muito bem para mim, porque ele aprendeu a fazer de todas as coisas, de tudo um pouco. Uau, ele faz de tudo um pouco. Que beleza! Mãe,
cria os filhos ensinando prendas domésticas, porque eles vão precisar disso. Não teve Com essa certeza. vida de mordomia, onde Só foi menina feito que tudo trabalha pra e ele. rapazes não Não. mexem com a casa, né? Não teve isso. Não. E por Que outro bom. lado, eu também tive a oportunidade, né, de viver com meu pai. Só meu pai, e morei também só com meu avô em outro momento da minha vida. Então, assim, esse convívio com o homem, os jeitos, né, os defeitos, né, as Você coisas tá que ouvindo, os né? homens Os fazem. defeitos generalizados, Então, o jeito. Então, assim, eu tive essa experiência, né, de cuidar da casa, né, antes mesmo. Certo. Então, a gente vai equilibrar isso. Eu também penso que a questão também esse preparo é importante, dependendo da criação. Eu vejo também o período da dependência emocional também, que é um negócio que pode afetar e levar esse casamento a um fracasso, né? Então, esse preparo eu acho que é importante e acho que as dificuldades são para os dois. Não tem uma maior para um Não, do que depende pro outro, mesmo não? da estrutura, como o Dalton, da estrutura que veio, do que foi aprendido, né? E depois a aplicabilidade disso no relacionamento. E casamento não é brincar de casinha, não é Não é. brincadeira de Não, é menino, né? mesmo. Terminou, vai processo embora para casa, não tem isso não. Você subentende que são duas pessoas maduras no Isso. sentido psicológico, não só no sentido físico, Isso. né? Porque as pessoas muitas vezes podem ter 50, 60, 80 anos de idade Emocionalmente. e serem imaturas psicologicamente. Então, quando você entra num relacionamento assim, você está preocupado mais em ganhar do que em dar. E aí fica a dependência, fica o outro. Por isso que eu falo que marido não é pai e mulher não é mãe, porque por mais lógico que esse raciocínio possa ser, na prática não funciona dessa forma. Agora, tem muita gente que pensa o seguinte, não, ele tem esse defeito, essa questão que eu acho difícil, porque defeitos todos temos, mas quando casar ele vai mudar, ele vai ter que mudar. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Eu sou do ponto de vista que se você quer reformar, você reforma antes. Porque depois que casou, aí você vai ouvir Endurece, né? É o sentimento do já casei. Eu já casei mesmo, então Agora tá pessoa aí, não já vai conquistei, Eu né? digo que aflora mais não. aquilo que a pessoa é. Eu falo que é como se fosse uma tortura chinesa, porque aquilo que acontecia antes do relacionamento, de vez em quando, morando junto, Constante. aquilo vai acontecer constantemente, em 3, 4, 5 anos, aquilo que você tolerou esporadicamente se torna uma coisa mais complicada. Fica um processo como uma tortura chinesa que vai devagarzinho e vai aumentando. Agora vou ser romântico aqui, olha. O defeito te faz única. As qualidades faz especial, né? Dá para amenizar isso aí, né, Dalton? E, na verdade, ela falou os defeitos masculinos, a singularidade Aí, né? isso eu falei, né? O Algo defeito muito faz único. forte. As qualidades faz especial, com certeza. Agora, eu acho que é importante a gente comentar também. É importante as famosas DRs discutir a relação, né? Porque casei, e agora? Né? Tem algumas coisas para ajustar. Porque normalmente eu escuto que homem não gosta muito da DR. O Alisson E gosta. a mulher gosta da DR. O Alisson Como gosta da DR. trabalhar com isso? Vocês que atendem no gabinete, o que vocês veem? no Geralmente os consultório? homens, porque o homem é muito pragmático, ele é prático. O que é isso, né? Então vamos lá, pronto. Agora vamos jantar. Na mulher não tem jeito. Por isso que essa diferença que é complicada, e o uma ponto coisa- da perspectiva. E uma coisa que eu acho importante, que eu chamo de conflito de interesse, um conflito de interesse não tem que virar uma briga. Mas as pessoas têm que saber que existem muitos acordos a serem feitos. Isso. As coisas não. Quando é idealizada, a pessoa pensa que o outro vai fazer tudo que ela quer na hora que ela quer ou vice-versa. Não existe isso. Tem dia que você quer fazer uma coisa, tem dia que o outro quer fazer outra coisa. Então, acordos é uma das coisas mais importantes. E nem todo conflito de interesse tem que virar uma briga. Isso. Desde que as pessoas tenham a maturidade para fazer o acordo e saber que a vida não vai funcionar só do jeito que você quer. E o diálogo, Carol, vai ser a chave de tudo. De fato, vai ter as diferenças, vão aparecendo, os conflitos. E é só pelo diálogo. Nós temos que respeitar, igual nós aprendemos no curso de noivos, que a base do relacionamento é educação e respeito, sabe? Então, isso é muito importante, né? No nosso convívio é muito bom você falar para o outro com educação, com respeito, expor mesmo, olha, isso não está legal. É o único caminho, assim. Eu ouvi uma frase que diz assim que um relacionamento saudável é onde há perdão. Porque vamos errar, né? Relacionamento, relacionar, seja com sua mãe, com seu pai, casados, nós vamos errar, vamos ter nossas falhas,
mas o pedir perdão e o receber o perdão é essencial. Eu queria que cada um deixasse aí uma frase, uma mensagem, porque a gente está chegando ao final do nosso bloco, infelizmente. Vamos começar pelo Dr. Dalton. O casamento pode ser um projeto muito bom, desde que as pessoas realmente estejam dispostas a crescer continuamente e tentar entender o lado um do outro e tentar compreender a forma de ser e caminhar para frente. E o Alisson e a Bárbara, para aqueles que estão namorando, estão querendo se casar, deixa aí uma mensagem para eles. Olha, é muito importante você ter um namoro baseado na palavra de Deus, com acompanhamento. Nesse início de casamento, nós estamos podendo colher frutos disso. Foi muito importante, Carol, você ser obediente, esperar o tempo de Deus, esperar, né, vir a cura e saber que depois o casamento é todo dia, igual a gente tem essa concepção que a gente está casando cada dia um pouquinho mais. Bárbara? Realmente investir tempo durante o namoro, durante o noivado, para conhecer realmente quem é o seu par, com quem que você vai se casar, para não ter surpresas, para não entrar no casamento pensando, você vai mudar, você vai ter que mudar. E confiar, e no casamento ter uma entrega, né, para a vida nova, para os planos, e é isso.